Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos vossos corações e que derrame amor sobre as vossas vidas. Amados, nós estamos em uma maratona de estudo a respeito do Apocalipse. Sim, o Apocalipse, o livro das revelações. O livro onde João escreve na ilha de Patmos. O livro escrito por volta dos anos 80 a 95 anos da Era Comum, da Era Cristã. Esse livro que tem as mesmas características da sua escrita, semelhante à escrita do Evangelho de João, e algumas coisas peculiares na forma da sua introdução com o prólogo, o corpo do livro e o epílogo. Há mesmo formato literático que tem da literatura, da escrita, modelo da linguagem, tudo isso nos remete a acreditar que o escritor tem o mesmo perfil do escritor do Evangelho. E por isso acreditamos que foi João que escreveu as revelações de Apocalipse. E também acreditamos que João também escreveu o Evangelho segundo escreveu João. O que nos chama a atenção é que Apocalipse, por ser um livro muito debatido da maneira de vista de escatologia ou de profecias, os acontecimentos dos últimos tempos, também o Apocalipse retrata acontecimentos que já aconteceram. Quando nós observamos a leitura do Apocalipse, logo no capítulo de número 1, nós começamos a observar a sua forma, da sua linguística, da sua escrita, né? E aqui a gente observamos uma questão, que o seu prólogo, que está ali localizado no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, vai começar a dar todo o enredo do corpo do livro. E quando nós começamos a perceber já no versículos 9 e 10 a seguir do primeiro capítulo, e quando nós entramos também no capítulo de número 2, que começa a abranger as cartas às igrejas da Ásia, né? As características das igrejas, os elogios, os pontos fortes que a igreja tem e também os pontos fracos que a igreja tem, que precisa melhorar. Isso acontece de maneira grandíssima. As questões desse prólogo, que vai indicar o alfa, o ômega, o princípio e o fim, os 7 cardeais, as 7 estrelas, isso vai nos trazendo grandes revelações, e o livro próprio vai dizendo a respeito de tudo quanto está sendo tratado no prólogo. Quando nós olhamos a continuação, no capítulo de número 3, a respeito das igrejas da Ásia, também nos deixa muito confortado e de fácil entendimento ali, quando nós tratamos a respeito do capítulo 1, 2 e 3. Quando chegamos no capítulo de número 4, nós encontramos, nos deparamos com o trono no céu. E nós vamos observar esse trono, a forma que está escrito, assentado sobre o trono, a semelhança de quem está assentado sobre o trono, e nós vamos ver completamente que está sendo atribuído ao Deus Todo-Poderoso no centro do trono, assentado sobre o trono, e nós vamos ver que estão prostrados e adorando, e repete-se de dia a noite: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós observamos essa questão e nós vemos as comparações que é feito e tratado no capítulo de número 4 a respeito dos 24 anciões e também dos 4 animais, isso nos dá um grande entendimento. E quando chegamos no capítulo de número 5, que nós vamos encontrar o livro selado com os 7 selos, e ninguém é digno de abrir o livro. E agora começa a jogar luz no Cordeiro, aquele
o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que foi constituído todas as coisas, a fiel testemunha, aquela primeira manifestação de Deus, aquele que revela o início e o final. Quando diz que só quem é digno é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi ou da raiz de Davi, começamos a entender claramente a visão de João quando vê o Cordeiro como morto, e depois João vai descrever que só ele é digno de abrir o livro, que está na destra do que está sentado sobre o trono. Agora no capítulo de número 6, é o capítulo que nós vamos mencionar e falarmos nessa noite. O capítulo de número 6 vai começar a falar sobre as aberturas dos selos. Aqui nós começamos a entender de maneira grandemente os acontecimentos. Algumas linhas de estudos e denominações afirmam que alguns selos desse ao longo do tempo já foram abertos, mas nós hoje não vamos estar aqui para confrontarmos as datas que foram abertas ou que serão abertas. Nós estamos aqui para trazer a forma da literatura de Apocalipse. Essa literatura que está cheia, repletos de simbologia. Esse livro composto de 22 capítulos, 404 versículos e com essas quase 3 centenas de simbologias, para que nós possamos aqui discutirmos, lermos, analisarmos os pontos. E hoje é o capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do capítulo de número 6. Estou usando uma Bíblia, com a tradução de João Ferreira de Almeida, Uma Bíblia traduzida aqui, da Congregação de Deus, Nação Cristã, CDNC. Essa tradução é uma tradução que tem algumas palavras que elas não estão assim muito contextualizadas, mas darmos para nós termos um entendimento profundo, contextualizado com o quê? Com a maioria das Bíblias. Sabemos que existem várias Bíblias de estudo e várias versões, mas essa é uma versão que também nós podemos usar claramente, que não vamos entrar em atrito. Observemos o capítulo de número 6 que vamos trabalhar. Esse capítulo é um capítulo muito poderoso, porque nesse capítulo vai aparecer 4 grandes cavaleiros e os seus cavalos com cores diferentes, com significados diferentes e com épocas e propósito diferentes. Vamos fazer a leitura e nessa leitura nós vamos ler capítulo número 6, versículo de número 1. Olha só. Os selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha e olhai, diante de mim está um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, o primeiro selo é aberto. E agora, quando esse selo é aberto, surge, na visão de João, um cavaleiro montado em um cavalo branco, e sobre a sua mão um arco. Sobre a sua mão um arco. E ele empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então nós começamos a ver aqui este cavalo branco, que no decorrer do livro nós vamos entender que fase será essa, porque muitas linhas teológicas afirmam que quando esse selo for aberto, a igreja não estará mais na terra, devido a algumas questões cronológicas. Alguns defendem que a igreja não estará mais na terra, porque no livro de Apocalipse, a partir do versículo
5 em diante, não se fala mais em igreja, a não ser algumas apresentações lá no versículo de número 19. Mas isso nós vamos passo a passo vendo a cada versículo. Observamos que quando abre o primeiro selo, surge um cavaleiro, e esse cavaleiro está montado sobre o cavalo branco, e o cavalo branco é um símbolo de vencedor, está aqui como um vencedor, e sobre a sua mão um arco. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Venha, então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fez que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vejamos que um recebe uma coroa e sai como vencedor com um arco. O segundo é um cavaleiro assentado sobre o cavalo vermelho, e o vermelho representa aqui a guerra. A paz é tirada da terra, e uma espada, que é a distinção, é a separação. Nesse caso, a espada aqui não aparece simbolizando a presença de Deus. Nesse caso, a espada simboliza guerra, simboliza divisão e morte. Agora, este cavalo vermelho simboliza sangue. Por quê? Sangue no sentido de crueldade, porque a paz foi tirada. Nessa visão, não há paz. A paz foi retirada. E quando a paz é retirada, o que é que tem? Guerra. Aonde não tem paz, tem guerra. Se não tem paz em tua vida, se não tem paz no interior, o teu interior está com guerra. O teu interior está em guerra. Então você precisa entender que quando essa profecia for se cumprida, teremos uma totalidade grandíssima sobre a terra de assassinatos. Não é o que nós vimos, porque quando nós olhamos o assassinato de matar um com o outro, nós já vemos esses episódios desde a primeira família, né? Desde a primeira família que nós temos esses atos, né, de assassinatos. No caso aqui, a paz é tirada, o projeto de paz é tirado, e o que resta agora é um mar imenso de guerra, de separação, de espada. E esse cavaleiro, ele sai amontado em seu cavalo, que era da cor vermelha. E seu cavaleiro recebeu poder. Ele tem a autoridade, o poder de tirar a paz da terra e fazer que os homens matem um ao outro. E lhe foi dado uma grande espada, né? Uma grande espada simbolizando completamente o dissipar da população um com o outro. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvir o terceiro ser vivente dizer: venha e olhai, diante de mim estava um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha na sua mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o terceiro. Uma balança. Balança serve para pesar. Balança serve para saber a quantidade do peso, da medida, a expressão direta, necessária para que possamos entender melhor. E aqui o cavalo preto sai com essa medida. E nós vemos que há uma questão matemática aqui, há uma questão muito poderosa sobre
o dinheiro, uma moeda, uma prata, o equivalente. E aqui há umas descrições. Podemos tratar como uma escassez de alimento? Podemos tratar uma medida por um dinheiro específico? Aí nós encontramos várias linhas que interpretam esse texto completamente. Mas vamos observar que em seguida, após essa balança surgir, e balança nós sabemos que ela serve para medir, para dar exatidão. Ninguém utiliza uma balança de maneira correta se não é para saber as proporções certas de cada coisa. O quilo, o peso. Então, tudo que se mede está dentro de uma balança. Essa balança serve para pesar as obras na balança. E aqui depois vem 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Há questões que nós vamos tratar aqui a respeito detalhado futuramente, a respeito dessas simbologias do trigo, da cevada e do dinheiro, e também da questão aqui poderosa do azeite e do vinho. O vinho significa alegria, o azeite, unção, prosperidade, não danificai-os. E aqui já é o terceiro cavalo, o de cor preta. Vejamos que quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente. Observamos que os 4 primeiros selos está coligado com os 4 seres que João viu. Observamos que quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem olhar diante de mim. E está um cavalo amarelo. E o cavaleiro chama-se a Morte e o Hades. E guia-se de perto. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para que matasse pela espada e pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Observamos que esse 4º animal, ele vem com as características bem próximas do segundo, que espalha a morte e a espada de um homem contra o outro, e da medida da escassez de não danificarmos o vinho nem o azeite. Mas esse propósito ainda é mais poderoso desse cavalo amarelo, porque sobre ele tem ali a questão específica de matar. É a morte. Essa é a expressão. E quando vir aqui, ele é bem enfático, que o 4º mata a espada e pela fome, a escassez, e por pragas e por meios de animais selvagens da terra. O 5º vai dizer: e quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Você vê que os 4 primeiros selos, eles é de função destrutivas. Ele é de guerra, ele é de triunfo. Esses 4 cavalos com essas 4 cores, os primeiros são de triunfo. Já o 5º selo já traz uma revelação, já mostra algo mais voltado para o resultado da fé. O resultado daqueles que morreram por causa da fé. E quando vi ele abrir o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que haviam sido mortos pela palavra de Deus e do testemunho e que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? A visão do quinto selo é uma visão do sangue daqueles que clamam por justiça e que morreram pelo amor da palavra e a pregação e a fidelidade a Deus. Isso leva em consideração desde Abel até os tempos atuais. Pessoas que, pelo amor da palavra, entregou a sua vida. A sua vida foi ceifada e agora essas almas estão clamando pelo julgamento, pelo vingar do soberano, por julgar. E aqui é claro que o quinto selo faz com que João veja debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que deram. Além de pregoar, foram testemunhos das maravilhas e da soberania de Deus. E clamavam em alta voz, eles gritavam, essas almas gritavam debaixo do altar em alta voz e dizia: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para que julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Então aqui é uma pergunta que as almas estão fazendo: quando se dará o tempo, ó Deus soberano, que o Senhor virá julgar essa terra e nos vingará, quer dizer, mostrará para nós? Quando será isso? As almas estão gritando. Quando será isso? Quando o Senhor virá para que prove para eles que nós testificamos de ti? Quando será o julgamento dessa terra? Então, o quinto selo representa poderosamente essa questão. E quando nós vamos observar de maneira muito forte e poderosamente, nós vamos ver que então cada um deles recebeu umas vestes brancas e foi-lhe dado que esperassem um pouco mais. Olha só, o quinto selo traz essa revelação de que as almas estão clamando, mas essas almas não recebem dizendo que Deus vai determinar o tempo para poder vingar. Elas recebem vestes brancas, vestes de justiça, vestes de vitória. E lhe dá mais o quê? Um pouco de tempo. Para que eles esperassem um pouco mais, até que se cumprisse o número dos seus conservos, até que se cumprisse o número dos seus irmãos que iam servir o Senhor no Espírito e na verdade. Então eles receberam vestes brancas para que pudessem esperar, para que completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Olha, vocês vão vestir brancos. Eu vou vestir vocês de justiça, eu vou vestir vocês de santidade, vocês já estão separados, vocês foram mortos pela palavra, só que ainda tem um número mais para ser morto pela palavra. Para completar, ainda tem mais que vão morrer pela palavra. Será que eu e você estamos aptos a morrer pela palavra? Será que eu e você estamos entendendo que possamos ser os que vão completar esse número, morrer pela palavra?
E observei quando ele abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, e o sol ficou escuro como tecido de cinza negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e como figos verdes caem na figueira, quando sacudidos. Isso aqui é poderoso. Você quer imaginar você pegar um pé de figo ou um pé de laranja, qualquer fruta, que elas ainda estão verdinhas, elas estão formando ali o talo ali, e você sacode bruscamente essas frutas verdes que estão nesse pé e elas começam a cair, porque o impacto do tremor é grande e elas não conseguem ficar seguras na árvore e elas caem. Aqui o sexto selo, além do sol se escurecer em cinza, a lua está como sangue. Aqui também os frutos caem. As estrelas caem, os firmamentos do céu, as estrelas caem sobre a terra como um pé de fruta sacudida e cai verde. E o céu se recolheu como se enrola um pérgamo. O céu foi enrolado e o sol não dá mais luz. A luz se converteu em sangue. As estrelas caiu. É o fim. É um cenário totalmente caótico. O sétimo selo é um cenário caótico. Aí nós vamos observar o seguinte, e nós aprendemos aqui, que então os reis da terra e os príncipes e os generais, os ricos e os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em caverna entre as rochas das montanhas, e eles gritavam nas montanhas e as rochas, e caíram sobre nós, e esconderam-nos a face aquele que está sentado do trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia, o dia da ira deles. Quem poderá suportar? O versículo de número 6, trazendo a revelação dos 6 primeiros selos, 4 representados por cavalos, 2, o quinto e o sexto, o quinto representado com as almas dos que foram mortos, e o sexto selo representado pelo um fenômeno natural, uma questão de um distúrbio natural. O sol perde seu brilho, a lua se converte em sangue, o céu é tomado de cinzas, de cor cinza, e as estrelas caem sobre a terra e o céu é enrolado. E o povo começa a espalhar um cenário caótico de correr atrás de um refúgio e não encontrar. Apocalipse, interpretados por muitos de diversas formas. Mas uma literatura escrita nos anos 80 a 90 nos chama a atenção de entendermos que as coisas que breve iam acontecer. Já se faz quase 2000 anos e muitas coisas têm acontecido, mas, como está escrito
no sermão do final dos tempos, os princípios de dores a qual Jesus mencionou, os sinais que os tempos já nos mostram, que muito em breve ele virá. Mas aqui a revelação de Apocalipse nos traz fatos que ainda não foram completos, concluídos. Possa ser que amanhã o sol não dê mais luz e à noite, ou no lugar que for noite, a lua se transforma em sangue e o céu ser enrolado e as estrelas caírem. Mas, até o prezado momento, essa questão dessa linguagem figurativa não aconteceu. Alguns afirmam que esses cavalos e esses selos, alguns já foi aberto. Tem denominações e pessoas que afirmam que nós estamos próximo a abrir o sexto selo. Será? O que pensa você quando ouve Apocalipse? O que você precisa saber mais de Apocalipse? Como você quer o estudo detalhado sobre Apocalipse? Deixe o seu comentário nos nossos vídeos. Ajuda-nos a nós desbravar esse canal para que nós possamos grandemente trazer estudos em uma língua que possa alcançar o teu intelecto, uma língua que possa verdadeiramente transformar a tua vida e que você possa compreender várias coisas das Escrituras. Por enquanto, nós vamos parar por aqui em Apocalipse, capítulo de número 6. Lemos esse conjunto de versículos, de 17 versículos. Lembrando que Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos. É uma literatura cheia de símbolos, cheia de enigmas, cheia de revelações, que para nós podermos entender, temos que nos submeter ou nos retornarmos à época da linguagem, da forma dessa escrita. Aqui dentro de Apocalipse, no capítulo 6, nós encontramos esses sinais que ainda aguardamos. Será que essas coisas já aconteceram? Quantos selos já foram abertos? Você acha que algum selo já se abriu? Você acha que está faltando 2 ou 3? O que você entende? Como você vê? O certo é, de tudo que você já ouviu, o final de tudo é temer a Deus e guardar a sua palavra. Entenda, enquanto essas coisas não acontecem, busca o Senhor com sinceridade, com afinco, com amor. Não se apegue às teses, se apegue em servir ao Senhor e aperfeiçoar na beleza da sua santidade. Para todos vocês, até o próximo vídeo para nós falarmos de Apocalipse, capítulo de número 7. Fique com Deus.